Eu quero falar de um assunto, eu quero falar sobre características da unção. E eu quero citar dois textos iniciais de Romanos 11, 29 e Tiago 1, 17. Se você puder abrir Romanos 11, 29, depois Tiago 1, 17. Romanos 11, 29, diz assim a palavra do Senhor: porque os dons e a vocação são sem arrependimento. Algumas traduções falam os dons e a vocação são irrevogáveis, irrevogáveis. E Tiago 1,17, para quem está ainda procurando, Tiago 1,17, fala assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança, nem sombra de variação. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai. Vem do alto, do Pai, onde não há mudança nem sombra de variação. Esse texto, agora de Tiago 1,17, ele está falando que tudo que é bom, toda boa dádiva, todas as coisas boas que você vive, que você experimenta, essa poltrona que você senta, a roupa que você usa, você que pôde tomar um banho hoje, arrumar o cabelo, tudo que você pode se movimentar, você que não tem dor, que anda sem dor, você que tem um corpo e você está desfrutando de relacionamento nesse corpo, toda boa dádiva, tudo que é bom e todo dom perfeito vem do Pai. Vem do Pai. Porque aqui o apóstolo Tiago, ele fala desse texto que tudo isso vem do Pai. Porque o Pai nos dá tudo que é bom. O Pai nos dá tudo que é bom. E o Pai dá dons perfeitos. E agora eu quero falar desses dois textos aqui. Primeiro vai falar os dons, ali os dons de Romanos 11, 29, é o charisma, carisma. Os dons e a vocação são irrevogáveis. E aqui vai falar do outro dom, o dom perfeito. Aqui está falando de habilidades, habilidades inatas, habilidades que Deus deu para a tua personalidade, para a sua vida. Juntando tudo isso, eu quero falar para você que o Senhor nos chamou para um propósito. Ele te chamou para você cumprir uma missão nessa terra. Ele tem um chamado para cada um de nós. Ele já, quando pensou em te criar, quando o Pai pensou em formar você, Ele já colocou dentro desse projeto todos os dons espirituais, os charismas, as capacitações espirituais, todos os dons perfeitos que são habilidades, habilidades de raciocínio, habilidades artísticas, todas as habilidades que Deus colocou dentro da tua natureza. E um chamado, uma missão, um propósito que Deus dá para cada um de nós, porque Ele tem conosco um projeto nessa terra. Ninguém nasceu para nada, você nasceu para um propósito muito grande. Você nasceu para a glória do Senhor. E você nasceu para cumprir um propósito muito grande da parte de Deus. Queridos, eu quero que você entenda que tudo que você precisa para dar certo, Deus já deu para você, ou está disponível para você. Você não é uma obra do acaso, você não é um derrotado, você não é alguém que foi colocado na vida para sofrer. Você foi colocado nessa terra, por mais que muitas histórias não são histórias felizes, mas dentro da sua vida e do seu chamado, existe algo que Deus te deu ou está disponível para você ser um sucesso nessa terra, para você glorificar o nome dEle nessa terra. E Deus quer levantar uma geração que vai entender isso e que vai viver esse propósito. Eu quero que você pare para pensar, você não nasceu apenas para viver o que você está vivendo, não nasceu apenas para casar, crescer, não, crescer primeiro, depois casar, né? Crescer, casar,
ter filhos, ter um trabalho, ter uma casa, cuidar de uma família. Não, Deus te chamou para algo maior. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus te chamou para algo maior. Mas eu quero falar que dentro desses chamados que nós temos, desses propósitos diferentes, dessas missões diferentes, existe uma coisa que o Senhor também liberou para nós, que se chama unção. Não é unção e outros não são, é unção. O que é unção, queridos? Para você entender a unção, Jesus, até 30 anos de idade, era Jesus de Nazaré, um homem comum, que mal se refere ali da sua história, a não ser 12 anos de idade ou na sua terra infância. Mas a partir de 30 anos de idade, ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. E quando ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, ele descreveu o seu ministério quando ele começou lá em Nazaré, dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, que ele desceu sobre mim no batismo, pelo que ele me ungiu agora para pregar o Evangelho aos pobres, me ungiu para abrir os olhos dos cegos, para curar os enfermos, me ungiu para pregar libertação aos cativos, me ungiu para curar o coração dos feridos. O Espírito do Senhor me capacitou para uma obra sobrenatural. Eu quero falar que Jesus deixou de ser um homem comum na história e se tornou um homem extraordinário. Mas isso não foi apenas com Jesus. Na antiga aliança, todos que tiveram o nome na história foram pessoas que foram ungidas pelo Espírito Santo. E a unção do Espírito Santo é um óleo que vem e que separava profetas, separava reis, separava sacerdotes, e eles tinham uma vida diferenciada. Eles recebiam um empoderamento para fazer coisas que um homem natural não pode fazer. Os dons eram potencializados. A unção, ela potencializa tudo aquilo que Deus te deu. A unção faz você ter coragem para fazer coisas que você nunca imaginava fazer. Eu falo que a unção desperta os sentidos do homem e trazem sobre esses sentidos o toque dos céus. Debaixo da unção nós temos lágrimas santas. Debaixo da unção nós temos risos, como o riso dos anjos. Quem já foi tomado no riso dos anjos, levanta a mão. Quem não foi, você precisa experimentar. Debaixo da unção você tem uma fé inabalável, uma paz inexplicável, uma ousadia do leão de Judá. Todos os sentidos são afetados pela unção. A unção é a manifestação visível do Deus invisível. A unção carrega a presença de Deus. A unção amolece os corações para se entregarem a Cristo Jesus. A unção, ela desperta os dons do Espírito para que se manifeste na hora certa, da maneira certa. A unção nos dá autoridade para pregar o Evangelho com toda ousadia. A unção, ela queima o altar, ela libera o poder de Deus. Oh meu Deus! A unção, ela libera vida sobre os corações. E Deus, Ele quer que você entenda que você tem direito a essa unção. Amém? Atos 10, 38 fala de Jesus de novo, fala assim: como Deus ungiu a Jesus, com Espírito Santo e com poder, e andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, a revelação de Deus com Jesus veio por causa da unção. Jesus mostrou o Pai por causa da unção. E você vai mostrar Jesus por causa da unção. Você vai mostrar que Jesus ressuscitou por causa da unção. E eu quero falar agora, 1 João 2,20 fala assim: vocês todos, olha para todo mundo, vocês todos tendem a unção que vem do santo. Está disponível para toda a igreja uma unção. A unção não é mais
para reis, profetas e sacerdotes. A unção é para fazer de pessoas comuns, pessoas extraordinárias, pessoas que têm uma vida cotidiana normal, para ter uma vida sobrenatural, carregada do poder de Deus. Pessoas que têm uma existência básica, para ter uma existência, uma identidade tomada pelos céus, para cumprir na direção do Espírito Santo a tua missão e o teu propósito nessa terra. Eu quero que você entenda que a unção dos santos está disponível para você. 1 João 2,20. Vocês têm. Às vezes eu não estou vivendo, mas eu tenho. Às vezes eu ainda não encontrei, mas eu tenho. Às vezes ainda eu não saquei, mas eu tenho. É meu depósito. Amém, queridos? Estão me fazendo entendido por enquanto? Agora eu quero falar sobre características da unção. Mas antes disso, vamos abrir Mateus 25. Para nós entrarmos em Mateus 25, eu quero falar de uma simbologia da unção. Porque a unção é o óleo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, em Tessalonicenses 5,19, fala: não apagueis o fogo do Espírito Santo. Apocalipse 4,5, quando João, ele viu Jesus, o Pai e o Espírito Santo, ele viu o Espírito Santo como 7 tochas de fogo. 7 tochas de fogo. O fogo era aceso por quê? Pelo óleo. A fonte que acendia o fogo naquela época era o óleo. E o Espírito Santo estava representado, foi visto como óleo em chamas. Quando os discípulos foram ungidos no dia de Pentecoste, Atos 2,4 fala: foram vistas, repartidas sobre cada um deles, línguas como que de fogo. O fogo era o óleo em chamas. E pousou sobre cada um deles. A palavra fala que eles foram, Lucas 24:49, eles foram revestidos de poder. Revestir, a palavra grega é entrar dentro de um vestido. Então, eles não tiveram um foguinho da COFAP na cabeça, não era uma luzinha de ideia, não. Eles foram tomados. Eles foram vestidos. Todo ser deles foram tomados pelo fogo, pelo óleo em chamas. E aquilo que aconteceu na abertura da igreja é a unção do santo que Deus tem para cada um de nós. Onde fala que todos nós temos acesso a essa mesma unção. Fogo. Fogo. Eu sei que tem pessoas aqui tão abatidas, tão desanimadas. Mas eu quero falar para você, tua vida pode mudar da água para o vinho. Se a unção de Deus te pegar hoje, você vai sair daqui um outro homem, uma nova mulher. Se a unção te visitar, você vai sentir coisas diferentes. Eu quero que você não escute essa palavra achando que a gente está pregando uma mensagem transcendental, distante. Não, não. É uma herança acessível para você. Mas eu sou visitante, pastor, nem sei o que você está falando, não tem problema. Está disponível para você. O Espírito Santo foi prometido que ia ser derramado sobre toda a carne. Toda a carne é toda a carne. É toda a carne, em todas as línguas, povos, nações. Esse derramamento está disponível a todos. E Deus tem uma unção para ser derramada neste lugar. Mateus 25. Para quem achar, está na Bíblia, eu não abri ainda. Mateus 25, versículo 1. A Janete não sabia de nada, ela falou assim: pastor, eu estou vendo fogo aqui no altar. Eu não falei para ela, mas eu pensei, né? Falei, vou pregar sobre fogo. Então, se o fogo está no altar, o fogo vai ser derramado do altar para aqueles que querem pegar fogo. Quem quer pegar fogo aí? Opa, 90% da igreja, já fiquei feliz. Oh, aleluia. A medida da fome é a medida da manifestação. A medida da fé é as operações. Se você crê, coisas grandes hoje vão acontecer. Amém? Glória a Deus. Mateus 25, querido. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas
tomando as suas lâmpadas, não levavam azeite consigo. Mas as prudentes levavam azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para o casamento, para as bodas. E fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Queridos, nós falamos, a simbologia da unção é uma unção de empoderamento, é uma unção de poder para transformar o homem natural no homem espiritual, do homem comum no homem extraordinário. Então essa unção, esse óleo em chamas, que foi representado no Espírito Santo, várias vezes em todas as Escrituras, agora fala que cada virgem tinha na sua lâmpada, o óleo aceso, o óleo em chamas. Eu quero falar para você, todo mundo tem uma parte da unção. Todo mundo tem uma unção, porque você ouviu o chamado de Deus para aceitar Jesus, porque o teu ouvido espiritual foi tocado pela unção. Porque o Espírito Santo veio habitar em você para acender essa chama. Todos nós temos pelo menos uma unção básica. Nós vemos que aqui fala que as prudentes, elas tinham as lâmpadas. O que é a lâmpada? Provérbios 20, 27 fala assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A nossa natureza espiritual é representada pela lâmpada. E o óleo, que é a unção do Espírito, fica dentro da lâmpada. Nós temos que encher o homem espiritual, a mulher espiritual, de fogo. Deus tem fogo para você. Eu sinto minha cabeça queimando quando eu falo Deus tem fogo para você. Deus tem fogo para você. Deus tem fogo para você. Você não precisa esperar o apelo para ser tocado por Deus. Você não precisa esperar o momento da oração para ser tocado por Deus. Deus tem fogo para você. E aqui fala que as prudentes, elas tinham a lâmpada acesa e tinha vasilhas de reserva. Tinha muitas vasilhas de reserva de óleo. Tinha acúmulo, tinha depósito. Elas foram intensas em se prepararem. E eu quero falar nessa noite agora, dando essa introdução, falar que tem características de pessoas. Porque tem uma unção sobre pessoas, tem uma unção sobre o chamado, tem uma unção sobre o dom e tem uma unção sobre a habilidade. E pode ser uma unção diferente. Aqui mostra que as virgens prudentes, elas tinham uma unção para estarem preparadas para uma jornada longa, para um tempo longo. Sabe por quê? Porque elas eram intensas, elas queriam mais. Elas estavam se preparando de fato para encontrar o noivo. A unção é para você se apresentar diante de Jesus como Ele quer, como uma noiva que está embelezada, adornada, que cumpriu a sua missão. A unção veio para isso, para te levar para esse casamento. A unção veio para te levar para esse encontro, para você diante do Senhor apresentar a sua vida, a sua missão, as suas obras e falar assim: eu te amei, Jesus, com a minha vida, porque eu estava te esperando para receber agora o meu galardão, para estar na festa contigo, para estar eternamente desfrutando contigo. Eu me preparei para o encontro do Senhor. E fala que essas que se prepararam chamavam que prudentes, sábias. Prudentes, sábias, está falando de pessoas que
de caráter, sabedoria de caráter. Está falando de pessoas que estavam atentas também para o interesse, para a vontade do noivo. Pessoas que estavam atentas para a vontade do noivo. Eu quero falar que quem está atenta, aqueles que estão atentos à vontade do noivo, quem está atento para os dias que virão, são pessoas que vão mergulhar na unção, que vão buscar mais unção, que vão ser intensos em querer mais desse empoderamento, dessa capacitação, que não estão conformados com aquilo que receberam, mas querem mais. As loucas, aí as loucas fala aqui, loucas de serem loucas tanto de caráter, como também de displicente, de indiferentes, loucas, que não estavam atentas, às necessidades do noivo. Então as loucas, elas tinham o quê? O básico, só o básico. Dá para ter só o básico, querido? Dá para ter só o básico, mas o básico não te sustenta na hora das provas. O básico não faz você ser fiel na hora da escuridão. O básico, na hora do grito da meia-noite, da escuridão e da dor, o básico não sustenta. Só quem tem intensidade, acúmulo, quem quis mais, quem mergulhou em mais, quem quis mais unção, mais óleo, é que consegue vencer os dias maus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir ao dia mau. Se você não está revestido da força, do poder, o dia mau te pega. E você vai fazer tudo errado. Mas se o dia mau te pegar, você fortalecido, na hora, não vai ser você. Vai ser o óleo que vai te dirigir. Vai ser o Espírito Santo que vai te guiar. As emoções virão dele. A força virá dele. Porque a unção faz você viver o que Deus quer que você viva. A unção traz as características de Jesus sobre nós. Então eu quero falar, como a palavra fala aqui, os dons e a vocação são sem arrependimento. Voltando agora para aquele texto. Existe uma unção no dom espiritual. Quem tem um dom espiritual tem uma unção no dom. Quem tem um chamado de Deus tem uma unção no chamado. A pessoa tem um chamado, ela já está exercendo um chamado. Às vezes é um pastor, uma missionária, às vezes é um profissional, um grande empresário. Tem um chamado para ser um empresário, um chamado para ser um político, tem um chamado de Deus. Existe uma unção para todo chamado. Existe uma unção para todo chamado. Aqui o carisma de Romanos 11, 29 está falando dos dons sobrenaturais. Então o dom de cura tem uma unção, o dom de variedades de línguas tem uma unção, o dom de profecia tem uma unção. Todos os dons têm uma unção. Quando fala do dom perfeito, que são habilidades que Deus dá, tem unção. Quem não é da época do Fred Mercury, só o pessoal mais velho aqui, né? O Fred Mercury, quando ele cantava, tinha uma unção. Pessoas que nasceram com dom, que tinham uma unção no dom. E aquele dom, Deus deu aquele dom perfeito à pessoa que não soube para quem usar. Tem muitos dons que deram habilidades para pessoas, habilidades físicas, intelectuais, de artes, que elas receberam esses dons para Deus, dons perfeitos. E existe uma unção nos dons perfeitos. Existe uma unção em quem tem habilidade para tocar, quem tem habilidade para cantar, tem uma unção. Mas eu quero falar que Deus, Ele quer mais do que a unção do dom, mais do que a unção do chamado, mais do que a unção da habilidade. Deus quer a unção sobre a cabeça, a unção sobre a vida. Porque essa é importante para o Senhor. A unção básica não sustenta a pessoa no dia mau. Agora eu quero que você entenda, vou dar 2 exemplos do Velho Testamento, para nós estarmos já indo para o final. Primeiro eu quero falar sobre um homem chamado Saul, o rei Saul. O rei Saul foi ungido em 1 Samuel capítulo 10. Ele recebeu um chamado para ser rei, e ele teve uma unção de rei. Davi, o tempo todo, continuou chamando ele até o final da vida de ungido.
Porque ele foi ungido com uma unção na cabeça de Deus. Então, Saul tinha uma unção de rei. Saul, quando foi ungido, em 1 Samuel capítulo 10, versículo 10 a 12, ele teve um despertamento. Ele chegou no rancho dos profetas, e fala que quando ele chegou no rancho dos profetas, quando ele recebeu a unção de rei, ele começou a profetizar. E Saul profetizando no meio dos profetas, até disseram um provérbio: está Saul também entre os profetas? Então Saul tinha um dom do Espírito Santo, ele tinha um charisma, que ele tinha uma unção profética também, que ele não quis usar. 1 Samuel 19, 20 a 22, Saul outra vez ele foi atrás de Davi, que Davi tinha se escondido em Ramá, na cidade dos profetas. E quando Saul chegou na casa dos profetas, diz que Saul de novo começou a profetizar. Ficou um dia e uma noite profetizando. E até diz a palavra que ele ficou um dia e uma noite profetizando e ainda tirou a roupa ainda. Não sei o porquê que Deus fez ele tirar a roupa. Mas ficou nu profetizando. E depois disseram o mesmo provérbio: está Saul entre os profetas. Só tem um problema, queridos. Saul, na vida pessoal dele, ele deixou o Senhor. Ele deixou a intimidade com Deus. Ele deixou a comunhão com Deus. Ele fazia tudo o oposto do que Deus mandava fazer. Tanto que 1 Samuel, antes, ali 16, 14, 23, fala que de tempo em tempo, um espírito maligno vinha e possuía Saul. 1 Samuel 19, 9 fala que de tempo em tempo o espírito maligno possuía Saul. Então Saul, na vida pessoal, estava distante de Deus. Estava endemoninhado. Estava com vontades guiadas por espírito maligno. Atirava lança em Davi para matar Davi por inveja, tomado por demônios. Então Saul é o típico que tinha um dom de profecia, tinha uma unção no chamado de rei, mas na vida pessoal dele, ele não tinha caráter, e na vida íntima dele, toda noite ele ficava endemoniado, precisava alguém tocar uma harpa para expulsar o demônio. O que eu quero dizer, queridos? Tem pessoas, e você vai se assustar com isso, que são usadas por Deus, que pregam a palavra de Deus, e depois aparece um escândalo na vida daquela pessoa, e você fica assim: não, essa pessoa não era usada por Deus. Não é assim que a gente faz? Não, não era usado, porque como que aquela pessoa podia ser usada por Deus? Saul, quando ele profetizava da parte de Deus. Quando ele tinha uma unção real, ele tinha uma unção da parte de Deus. Porque os dons e a vocação são sem arrependimentos. Eu já atendi quantas pessoas que quando acontece um escândalo na vida de algum homem de Deus, me procuraram uma vez, assim, muita gente. Falou assim: tem um pastor que orou comigo, e eu recebi o Espírito Santo quando ele orou comigo. Mas agora, olha o escândalo na vida dele. Olha a imoralidade na vida dele que veio à tona. Pastor, ora comigo porque eu acho que eu recebi algo do diabo. Eu comecei a orar em línguas quando ele impôs as mãos na minha cabeça. Na verdade, o dom e a vocação são sem arrependimento. Deus, ele pode usar alguém, mas chegou no fim de Saul, Saul não foi e não morreu como morre os reis de Israel. Saul até ajudou a Amalequita a matá-lo quando ele estava ferido. Ele foi morto por uma Amalequita e ele caiu por cima da própria espada. Então Saul, ele teve uma morte degradante. Por quê? Porque ele não tinha a unção sobre a vida pessoal. A unção do dom de cantar, a unção da oratória, a unção de pregar, Deus dá e não toma. A unção dos dons, Deus dá e não toma. Mas a unção pessoal, ela tem um preço. A unção pessoal, ela tem que ser comprada. Comprada no que, queridos? Intimidade, santidade, jejuns, fidelidade.
Quando você, sabe, tem uma vida com Deus, onde você deseja mais de Deus, e deseja agradar a Deus, você vai ter uma unção sobre a sua vida. Essa que é importante para o Senhor. Porque a unção das tuas habilidades, a unção do teu chamado, a unção do teu canto, a unção dos teus dons, isso não agrada a Deus. Porque Deus deu e não tira. E é muito perigoso porque as pessoas às vezes elas ficam confiadas nisso. Eu era pastor pastor presidente, sou pastor ainda, não deixei de ser. Pastor presidente, e veio um pastor ministrar na nossa igreja. E olha, eu já vi pouco sendo usado por Deus como ele. Pensa num homem usado por Deus. Coisas incríveis aconteciam, a pregação, uma unção poderosa. Antes e depois que ele veio lá na igreja que eu pastoreava, às vezes eu estava orando em casa, ele me ligava e falava assim, ó, Deus manda te dizer isso, isso, isso. Eu estava acabando de falar com Deus aquilo. Uma ligação direta. O cara vinha, Deus usava ele para responder e eu ficava boca aberta. Só tem um problema, o nosso povo ali na época era muito generoso. O povo do Shekinah era muito generoso. Então, quando vinha um pastor de fora, eles traziam presente, eles compravam alguma coisa, eles davam uma oferta. E teve uma irmã que foi dar um presente para ele e falou, não, irmã, não dá aqui não. Uma irmã bonita, dá lá no hotel. Chegou no hotel, o pastor casado, estava sozinho, cantou a irmã. A irmã me procurou desesperada, branca, pálida. Eu nunca mais chamei e vacinei todos os meus amigos da cidade para não chamar. Mas o que eu quero dizer? Aquele irmão tinha um dom. Ele tinha uma unção no dom que ele tinha. Ele tinha uma unção na oratória da pregação. Ele tinha uma unção nas palavras de conhecimento. Mas na vida pessoal ele não estava preocupado com nada disso. Porque a unção do dom, a unção do chamado, a unção do talento, você não precisa de caráter. Você não precisa nem de oração. Você não precisa nem de santidade. E isso dá um nó na cabeça da gente. Porque ou a gente acredita que Deus não pode usar alguém assim, ou a gente acredita que se a pessoa está sendo usada, não é Deus, é o diabo. E não é assim. Às vezes a pessoa começou o começo bem intencionada, começou no espírito, buscando a Deus, despertou os dons, na sua humildade. Quando cresceu, ela às vezes gostou dos holofotes, gostou do brilho, e começou a chamar para si, começou a usar os dons para si, se desviou e os dons continuam funcionando, e os dons continuam em operação. Mas quando chegar o fim daquela vida, a porta vai fechar, porque a unção básica não te coloca dentro das bodas do Cordeiro. A unção só básica do teu dom, do teu chamado, das tuas habilidades, não te coloca dentro da festa do casamento. Outro camarada na Bíblia chamado Sansão. Sansão, Juízes 13, fala que ele, desde o ventre, ele foi ungido pelo Espírito Santo. E falou assim, ó, esse homem vai ser separado para julgar Israel, para vencer os filisteus, para derrotar os seus inimigos. E nunca vai passar navalha sobre a sua cabeça. A mãe, já sabendo dessa virtude, e o pai, criou aquele menino debaixo daquele chamado, daquela unção. Ele tinha 7 tranças que representavam as 7 facetas do Espírito Santo. Então o cabelo dele nunca foi cortado, tinha 7 tranças enormes. E Sansão tinha uma força excomunal. Sempre quando tinha uma necessidade, o Espírito de Deus tomava ele. E ele vencia os filisteus, Só tem um problema, Sansão não queria nada de santidade. Não queria nada de buscar a Deus. Ele fez 2 orações para Deus. Uma vez quando estava morrendo e outra vez quando morreu. Uma vez quando estava morrendo de sede, ele clamou para não morrer. E outra vez, na última oração dele, ele orou para Deus ter misericórdia mais uma vez dele.
Então Sansão não tinha vida de oração, não tinha o entendimento do seu propósito, vivia para si mesmo. E quando todo mundo conhece a história de Sansão, fala que Sansão sempre ele se envolveu com mulheres. O problema dele era mulheres. E diz a palavra que o exército e o reino que dominava, que vencia Israel, eram os filisteus. Filisteus, eles tinham o seu exército em 5 cidades dos filisteus, e a principal cidade era Gaza. Em Juízes 16, Sansão entra em Gaza. Ele entra na cidade do inimigo. Ele entra para evangelizar? Não. Ele vai para um prostíbulo. Olha só que audácia. Vai para um prostíbulo, dentro da fortaleza do maior exército do inimigo. E daí falaram assim, ó, Sansão está aqui dentro. Está dentro do prostíbulo, com a prostituta. Aí fecharam os portões da cidade e falou, não, é hoje que a gente mata esse homem. Sansão saiu meia-noite. Diz a palavra que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele pegou o portão da cidade lá em Gaza, com as trancas, com a fechadura, rebentou todas as trancas e fechadura. É difícil até de acreditar, né, gente? Quase 1000 quilos ali, jogou nas costas, e ele pegou o portão de Gaza, foi até Hebrom, 70 quilômetros com o portão nas costas. Falou, vocês querem me prender? Vou mostrar para vocês o que eu faço, ó. Pegou o portão da cidade, fechou o portão para me prender? Catou o portão, jogou nas costas, levou 70 quilômetros. Lá, falou, vem buscar o portão, vocês são homens. Zombou dos inimigos. Zombou porque tinha uma unção. Tinha uma unção de juiz e tinha uma unção sobrenatural de força, uma capacitação do Espírito Santo. Só que é uma unção do chamado e uma unção do dom. Não tinha unção na vida pessoal. Tanto que ele não tinha unção na vida pessoal, que ele continuou se envolvendo com prostituta e conheceu uma mulher chamada Dalila, conhecemos a história. E essa mulher foi pedindo o segredo de Sansão, e ele mentiu para ela 3 vezes, e ela falou, não, você está me enganando. E daí ele pegou e contou, ele deitou no colo dela, ela rapou toda a cabeça dele, e ela gritou, os filisteus vieram, Sansão. E Sansão se levantou. E nem tinha percebido que o Espírito Santo tinha saído dele. Que não tinha mais unção nenhuma. E ele que era o grande, que zombava dos filisteus, se tornou agora um fantoche, se tornou um brinquedo na casa de Dagom, se tornou motivo de escárnio e zombaria, colocou no templo de Dagom para moer para Dagom, para o Deus dos filisteus, como um troféu. Então Sansão foi assim que ele terminou os seus dias, no templo de Dagom, sendo achovalhado dia e noite. Então nós vemos, queridos, que Sansão tinha uma unção no dom, tinha uma unção no chamado, mas não tinha uma unção na vida pessoal. Eu quero falar para você, a gente vai ver muitas pessoas sendo usadas por Deus, e algumas delas vão cair em escândalo, algumas delas vão decepcionar o corpo de Cristo e ferir o corpo de Cristo. E tem muitas pessoas que Deus vai levantar nesses dias, com dons extraordinários, com um chamado gigante, para uma missão tremenda. Mas eu quero que você entenda uma coisa, nada disso pode entrar no teu coração. Porque o que importa para Deus é a nossa vida de santidade, nossa comunhão, nossa intimidade. O que importa para Deus é encher vasilhas e mais vasilhas. Sabe por quê? Porque nós estamos apaixonados pelo noivo. A paixão pelo noivo faz com que vasilhas e mais vasilhas. Eu não quero apenas, Senhor, a unção de eu ser um pastor. Eu não quero ser apenas uma unção da minha oratória. Eu quero uma unção, Deus, para tocar teu coração. Uma unção do quarto secreto, uma unção de intimidade, uma unção de santidade, uma unção que vai fazer eu chegar até diante do noivo e entrar para essa festa de casamento, uma unção que me mantém com a porta aberta. Eu quero que você entenda, tem uma unção para a tua vida, mas Deus, além da unção sobre a tua vida, Ele quer que você aumente, deseje mais. Tem um versículo que fala assim, o apóstolo Paulo,
Lá em Efésios 3, 14 a 16, ele fala assim: eu dobro o meu joelho diante do Pai, do qual toda a família dos céus e da terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da glória do Pai, vocês sejam fortalecidos com poder, pelo Espírito Santo no homem interior. E ele fala que ele orava todos os dias, não cessava de orar. A oração de Paulo todos os dias, que a igreja fosse fortalecida com poder. E sabe como que ele termina essa oração? Efésios 3, 20, ele termina essa oração assim: ora aquele que é poderoso para fazer tudo mais infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, dentro de nós. Qual que é o poder dentro de nós? É o poder do revestimento do Espírito Santo. Sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então aqui dentro, tem um poder dentro de nós, que vai fazer você experimentar infinitamente mais além. Infinitamente mais além do que você pensa, do que você pede, do que você imagina. Não cabe na tua cabeça o que Deus tem preparado para você. Você não consegue visualizar, você não consegue expressar em palavras, você não consegue pedir, porque Deus tem para você infinitamente mais além. E qual que é o nosso papel? Senhor, eu quero mais além. Eu quero infinitamente mais além. Eu quero mais azeite. Eu quero mais vasilhas com azeite, porque eu quero estar preparado para o noivo. Eu quero cumprir a missão e tocar o coração do noivo. Eu quero ser um homem diferente nessa terra e marcar minha geração. Tem alguém ouvindo essa mensagem? Se coloque em pé, queridos, em nome de Jesus. Eu quero que você não entre em crise com os escândalos que vão acontecer. Não entre em crise com as coisas que você ainda vai ver. Mas eu quero te desafiar você, ser alguém que, como as virgens prudentes, pessoas que vão estar com depósito, com acúmulo, com mais, transbordando unção. Transbordando unção. Feche os teus olhos. A unção, ela transforma homens. A unção pessoal, ela transforma pessoas. A unção, ela te capacita a ser e a fazer. Feche os teus olhos. O Espírito Santo está aqui nessa noite. O Espírito Santo tem uma unção, como Deus mostrou para Janete. Tem fogo do altar para descer sobre aqueles que estão com sede do fogo. Os discípulos passaram 10 dias pedindo: Senhor, reveste-nos de poder. Reveste-nos de poder. E eu quero que você agora, como o apóstolo Paulo, que não cessava de orar, Efésios 1 também, 14, ele fala: não cesso de orar, para que vocês sejam iluminados para conhecer a suprema grandeza do seu poder. A suprema grandeza do seu poder. Feche os teus olhos, eu quero que você entenda. Tem uma suprema grandeza de poder para você. Se o apóstolo Paulo orava todos os dias, se os discípulos oravam todos os dias, o porquê que você não ora todos os dias? Se a igreja clamava todos os dias por esse revestimento, por essa unção, chegou a hora de nós entrarmos neste lugar e falar: Senhor, todos os dias eu vou orar por isso. Se você tem fome e sede da unção, levanta a sua mão agora, eu quero orar por você. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem agora, Espírito Santo. Espírito Santo, vem agora e começa a tocar. Começa a tocar em vidas, tocar em corações. Espírito Santo, tem vidas que vão ser queimadas hoje. Pessoas, ó Deus, mesmo de forma silenciosa, mesmo que agora elas não sejam chacoalhadas, nem, Senhor, elas chorem, nem elas gritem, mas, ó Deus, eu sei que algo está entrando nessa mulher.
Algo está entrando nesse homem. Obrigado, obrigado. Deus, tem muita unção em chamas sendo derramada nessa noite. E eu oro, Deus, que essa unção em chamas agora possa revestir, meu Pai, pessoas comuns, para que vivam uma vida extraordinária. Deus, que pessoas, ó Deus amado, pequenas, possam ver coisas grandes acontecendo. Pessoas, ó Pai, que se sentem limitadas, vão viver vendo portas se abrindo, porque a unção faz o que não podemos fazer. A unção libera o poder e o sobrenatural de Deus. E que essa unção venha a ser derramada agora. Que essa unção desça sobre aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, estenda as mãos. Oh Deus, derrama fogo nessas mãos. Fogo nessas mãos. Senhor, o Senhor precisa de mãos para fazer coisas na terra. O Senhor precisa de pernas para ir para lugares na terra. O Senhor precisa de boca para falar nessa terra. Espírito Santo, usa essa mulher. Usa esse homem, usa a minha vida. Usa, Senhor, cada um que está nos assistindo agora. Deus, que ele seja tocado, que ele se sinta comissionado, interpelado, chacoalhado, acordado, despertado para uma missão sobrenatural. Uma missão do céu. Todos aqui são evangelistas. Todos aqui são pregadores do evangelho. Todos aqui são pessoas que vão levar Jesus, com palavras, com atitudes e com poder. Vamos levar Jesus a essa geração. Senhor, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Eu te louvo, Deus, por esse fogo que já desceu, no nome poderoso de Jesus. Quero que você agora, querido, nesse momento de adoração, quero que você ore agora falando: Jesus, eu quero sair desse lugar de ser uma pessoa comum. Eu quero uma vida extraordinária. Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que o Senhor vai fazer com a minha vida, mas se o Senhor quiser usar esse inútil aqui, pode usar, Senhor. Quanto mais inútil, mais Deus vai te usar, sabia? Sabe por quê? Porque é Ele que faz. Eu tenho orado para Deus falando: Senhor, eu sei que eu posso ser usado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque eu sou inútil. E quando eu sei que eu sou inútil, eu sei que eu dependo dos céus. E é por isso que eu sei que o Senhor vai fazer. Porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Não tem nada a ver com aquilo que eu posso, tem a ver com aquilo que o Senhor pode. Não tem nada a ver com aquilo que eu aprendi no seminário, tem a ver com aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor é. E aquilo que o Senhor fala no meu ouvido é aquilo que o Senhor faz nas pessoas. Espírito Santo, eu quero apenas abrir a porta para ver o Senhor fazendo tudo o que o Senhor quiser fazer. Se você também se sente inútil, levanta as suas mãos e fala: Senhor, se é os fracos, se é os pequenos, se é os inúteis, eis-me aqui, Senhor, use a minha vida. Quero depender do Senhor para coisas maiores. Oh meu Deus, ora agora. Quando o louvor está adorando, ora agora, no nome de Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar. Para tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. E eu me rendo. Teu amor sacia meu ser.
por